casamento onde os dois trabalham fora. Tudo deve ser dividido meio a meio. 50% ele faz, 50% eu faço. Você concorda com esse tipo de pensamento? Esses dias me enviaram essa pergunta na caixinha do Instagram. E antes mesmo que eu pudesse responder, eu pensei, faz o mínimo de sentido alguém dizer isso. Porque na realidade nós aprendemos a conviver dessa forma, onde se os dois trabalham fora, metade fica com o parceiro, metade fica com você das tarefas de casa. Assim não pesa ninguém e cada um faz ali o combinado, acordado entre eles. Me desculpe a expressão, mas vai a merda quem ensinou isso. Eu posso falar até porque eu tinha esse tipo de pensamento. Eu vou te explicar. Vai chegar um dia em que vocês vão chegar do trabalho e você vai ter passado aquele dia do cão, sabe? Super estressante. Aconteceu alguma coisa no seu trabalho que tirou você assim totalmente fora de si e deixou você muito brava, muito estressada, sua cabeça estourando e você assim tá naqueles dias terríveis. E o seu esposo vai olhar e vai ver, nossa, ela não tá muito bem hoje, alguma coisa não foi legal. E aí chega e já fala tudo o que aconteceu e descarrega tudo aquilo, desabafa. E ele olha pra você e entende aquilo que você tá passando naquele dia. Então, não dá pra ser meio a meio nesse dia. Ele olha pra você e ele percebendo aquela situação, ele vai assumir o jantar, fazer a maior parte das tarefas dentro de casa? Não! Um casamento não deve ser dividido 50% um e 50% outro, porque vai chegar dias em que você vai estar só 20% e ele 80%. Então, nesse dia, quem vai tomar conta da maioria das tarefas de casa é o seu parceiro. É o seu marido, mas tem dias que ele não vai estar muito bem. Pode ter dias que ele vai estar 10% apenas, porque ele está doente, porque ele não está bem de saúde. E aí, quem vai ter que segurar a bronca disso vai ser você. Então, casamento não é sobre divisão de tarefas. Casamento é sobre compreensão, sobre diálogo e parceria entre as partes. Essas 3 palavras são muito chaves dentro disso. Quando você percebe como a pessoa que vive com você, que você mais ama, não está bem, você não vai forçar ela a fazer a parte dela que foi acordado, porque ela simplesmente não está se sentindo bem. Então, essa parceria, essa compreensão de nós entendermos como está o dia do outro, aquilo que diz você realmente olhar o outro, se colocar no lugar do outro e perceber como ele está naquele dia. Tudo bem, pode ser que não aconteça dessa forma hoje dentro da sua casa, mas podemos colocar isso como um exercício no nosso dia a dia. E qual é a forma que nós podemos começar a aplicar isso no nosso casamento? É primeiro nós entendermos e enxergarmos, porque muitas vezes nós mesmos cobramos isso da outra pessoa quando ela não tá legal. Então, quando nós conseguimos perceber, o que nós temos que fazer? Nós temos que chamar o nosso parceiro para uma conversa, porque eu acredito que não existe a melhor forma de um casamento fluir em sua mais perfeita paz do que nós conversamos. Eu sempre tento falar aqui dentro de casa que nós sempre temos que resolver as coisas o quê? Conversando. Nunca é discutindo, nunca é brigando, é sempre conversando. Então chama o seu esposo para um diálogo. Se vocês ainda não fazem esse exercício dentro da sua casa, explique sobre isso, converse com ele, mostre esse vídeo e fale, olha, não estava funcionando, mas a partir de hoje nós podemos fazer dessa forma, porque casamento não é uma divisão, é um ato da gente compreender como o outro está. Então vamos fazer esse exercício aqui dentro de casa. Proponha isso, de vocês verem, porque às vezes um só tá com 10% para oferecer, enquanto o outro tá com 90%. E muitas discussões de dentro de casa parte do princípio de que uma das partes está tão esgotada de tanto fazer, enquanto a outra não consegue enxergar isso, não consegue ver que ela também pode contribuir com alguma coisa. E essa é uma forma do casamento funcionar, dessa parceria funcionar, porque existe compreensão, diálogo e a parceria. Quando esses 3 elementos estão envolvidos dentro de um casamento, você pode ter certeza que você consegue começar a olhar o outro de outra forma, se colocar no lugar dele, entender o momento que ele está passando. Então vai chegar dias em que você vai estar 90% e o seu parceiro só 10%.
E o contrário também é real. Então nós temos que ter esse jogo de cintura no casamento. Se você quer saber mais conteúdo sobre casamento, maternidade, me acompanhe aqui no perfil, acompanhe o meu perfil do Instagram, que sempre eu tô trazendo conteúdos sobre maternidade, sobre vida, sobre desenvolvimento pessoal. E eu tenho certeza que vai agregar muito valor à sua vida. Semana que vem tem vídeo novo no canal. Beijo!